Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso de número 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Isaías 1:3 diz da seguinte forma: o boi conhece o seu possuidor, que é o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha que passagem profunda. Escute isso. O boi conhece o seu possuidor, conhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura, ou seja, conhece o estábulo, a casa que o seu dono preparou para ele. Mas Israel não conhece. O meu povo não entende. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Porque se nós formos observar, Isaías está dizendo nada mais, nada menos o quê? Que os animais conseguem compreender a ordem de Deus e as coisas de Deus. Os pássaros dos céus, toda a natureza entende a vontade de Deus e o querer de Deus. Mas Israel, que na atual explicação a gente podemos arremessar para nós que somos a igreja, mas Israel não entende. Não entende o quê? Não entende esses mistérios, essa grandeza da parte de Deus. A gente percebe que os animais, os pássaros, toda a criação de Deus não tem dificuldade nenhuma em obedecer o que Deus ordenou. Você nunca vai ver um pardal, os pássaros acordando meio-dia. Por quê? Porque Deus ordenou que eles venham acordar quando o dia começa a amanhecer. Você nunca vai ver os pássaros ir dormir de madrugada. Não, eles vão dormir quando já começa a escurecer. Se você for observar, você vê os animais vivendo o curso pela qual Deus instituiu. Os rios correndo em direção ao mar, sabe? A natureza em si, toda a natureza, né? Toda a engrenagem da natureza que Deus fez, fazendo aquilo que o Senhor ordena. Porém, o ser humano tem uma dificuldade muito grande de cumprir os desígnios e as ordenanças do Senhor nosso Deus. E eu quero trazer para você dentro disso que um dos grandes detalhes que o ser humano tem essa dificuldade, a maioria das pessoas tem essa dificuldade por falta de conhecimento. O conhecimento é a base para o ser humano viver uma vida abençoada, uma vida digna, uma vida honrosa perante Deus. Quanto mais a pessoa tem conhecimento, mais chance de ser usada e usado por Deus a pessoa tem. Eu já falei aqui, vou repetir. Deus trabalha em cima de duas pilastras, de duas colunas. Quais são as duas colunas que Deus trabalha? Deus trabalha em cima de conhecimento e sabedoria. O trabalhar de Deus é em cima do conhecimento e da sabedoria. E o maligno? Como que o maligno trabalha? O maligno trabalha em cima da ignorância e da estupidez. Quanto mais ignorante, quanto mais estúpido a pessoa é, mais fácil de ser manipulado por Satanás. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, quanto mais sábia a pessoa é, menos acesso o diabo tem na vida da pessoa. Menos acesso Satanás tem nas faculdades mentais dessa pessoa para fazer dele e dela um instrumento das trevas. Por isso é que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor Jesus, de quem é o Espírito Santo, de como que funciona o mundo espiritual, para que coisas grandes e extraordinárias possam acontecer em nossas vidas. Quanto mais eu conheço sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra do Senhor, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre o mundo espiritual, sobre tudo, eu então mais chance tenho de ser um canal de bênção na face da terra. E eu quero responder aqui, começar a responder algumas perguntas que nos fizeram
eu peço para você uma coisa, você que está aqui, se concentre nessa live, fique ligado nessa live. A gente percebe uma coisa, que tem pessoas que eles entram na live e aí, na linha do tempo, a pessoa começa a comentar sobre comida, né? Sobre o passeio do shopping, se deu banho no cachorrinho, no pincher, hoje, ou vai deixar para dar banho no pincher a semana que vem. Isso não é assunto do que nós estamos tratando aqui, que é sobre as coisas do reino de Deus. Então, que nós possamos ter uma conexão, né? Nós possamos ter a mesma linhagem de pensamento, tanto no que está sendo falado, como também no que está sendo escrito na linha do tempo, tá bom? E vamos para cima, que com certeza Deus estará fazendo coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha a pergunta aqui, ó. Olha a pergunta que me fizeram. Olha a pergunta que me fizeram. Deus atende o sofrimento de uma mãe ou de um ser humano na face da terra? Deus atende o sofrimento de uma mãe? Olha a pergunta. Deus atende o sofrimento de uma mãe? E aí, eu digo para você, o que você acha? Você acha que Deus atende o sofrimento de uma mãe? Deus atende o sofrimento de um pai? Deus atende o sofrimento de uma criança? Deus atende o sofrimento de um idoso? O que você me diz? Eu já vou responder, mas eu gostaria que você interagisse aí na linha do tempo. Deus atende? Deixa eu ver aqui na linha do tempo. Sim, pastor. E como atende, né, pastor? Sim, eu creio. Deus atende e ainda dá bênção. Deus atende o sofrimento de uma mãe? Sim. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Sim, o filho da viúva de Naim, exemplo. Vamos lá, Deus atende o sofrimento de uma mãe? Deus atende, sim. Que maravilha, hein? Que bênção. Vamos lá, coloca aí na linha do tempo. O que você acha? Deus atende o sofrimento de uma mãe? E eu quero responder para você dentro dessa oportunidade de uma forma bíblica. Vai colocando aí. O que você acha? Deus atende o sofrimento? Na Bíblia tem vários exemplos de que Deus atende. Deus atende o sofrimento de uma mãe. Vamos lá. Vai colocando aí. Vai escrevendo, que eu quero trazer para você aqui. Vamos lá, tá aparecendo aí umas colocações muito boas, hein? Que maravilha. Que benção. Vamos lá. Pode escrever daí que eu já vou trazer a resposta. Observe bem a pergunta. Deus atende o sofrimento de uma mãe? Deus atende o sofrimento de um ser humano? Deus abençoe o irmão João Carlos, todos que estão se chegando e respondendo. Obrigado pelas respostas que vocês estão dando. Deus atende o sofrimento de uma mãe? Entenda o que eu vou dizer para você. O trabalhar de Deus é diferente da lógica humana. Por que é diferente? Vou te mostrar aqui. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. A Bíblia diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. O que nós aprendemos com esta palavra? Que Deus não atende sofrimento. Deus não atende sofrimento de ninguém.
Se Deus atendesse sofrimento de uma pessoa, não existiria ninguém gemendo em um leito de dor em um hospital. Se Deus olhasse para o sofrimento de uma pessoa, então não existiria ninguém dentro de uma cadeia. Porque ali tem gente sofrendo e gemendo barbaridades. Se Deus atendesse sofrimento de uma pessoa, não existiria ninguém nesse dado momento sofrendo violência doméstica, porque tem mulheres que estão sofrendo horrores na mão de maridos que são violentos, na mão de filhos que são violentos, né? Pessoas que estão apanhando, que estão sofrendo, que estão passando horrores, estão gemendo e muitos gritam: meu Deus, me socorre, meu Deus, me ajuda. E Deus não faz nada por essas pessoas. Por quê? Porque Deus não atende sofrimento. Deus atende a fé. Deus atende a fé de uma pessoa. Jamais você vai ver alguém sendo honrado e honrada por Deus porque está sofrendo. Jamais eu e você, nós iremos ver alguém tendo a sua vida impactada pela glória de Deus, simplesmente porque Deus olhou para o seu sofrimento. Não. Deus não olha para sofrimento de ninguém, Deus olha para a fé. A fé é o ponto de contato entre o ser humano e o Altíssimo Deus. É a fé que faz Deus se mover em direção de um ser humano. Todos os homens e mulheres na Bíblia Sagrada que foram alcançados por Deus, não foram alcançados porque estavam sofrendo, foram alcançados porque o Senhor viu no seu íntimo que ali dentro tinha fé. Que dentro dessa pessoa existia fé. Existia uma convicção. Quantas pessoas que estão agora num leito de enfermidade, escute, num leito de enfermidade, chorando de dores, estribuchando em cima de uma cama, gemendo e uivando e gritando: Deus, faz alguma coisa por mim. Deus, tira eu desse leito de dor. Ai, eu não aguento mais, meu Pai do céu. E clama pelos seus santos, né? Clama pelos seus ídolos e nada acontece. Quanta gente dentro de uma cadeia nesse momento, dentro de um presídio, chorando, né? Chorando arrependido do que fez e dizendo: Deus, me tira daqui. E Deus não vai tirar a pessoa de lá. Você consegue compreender? Por quê, pastor? Porque Deus não atende sofrimento. Deus atende a fé. Se Deus atendesse sofrimento, não se faria necessário a fé. A fé foi deixada no lugar da face de Deus. Não entendi, pastor, deixa eu te explicar. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Adão e Eva não tinham fé. A fé não fazia parte da vida de Adão e Eva. Se existiu alguém na face da terra que não tinha fé, era Adão e Eva. Por que Adão e Eva não tinham fé? Porque eles estavam dentro do jardim e eles tinham a presença de Deus face a face. Deus aparecia para ele visivelmente, para ela visivelmente, todos os dias. Então não precisava de fé. Para que fé, se eles estão vendo Deus? No céu não existe fé. No paraíso de descanso não existe fé. Por quê? Porque ali as pessoas, os salvos, estão vendo o Senhor face a face. A fé, não existe fé no céu. Não existe fé no paraíso de descanso. A fé foi dada para o ser humano enquanto eles estão vivendo aqui na terra. E quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles não precisavam de fé, porque eles estavam vendo Deus face a face. Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, Deus então instituiu a fé, que é o quê? A face invisível de Deus na vida do ser humano. A fé que você tem é a face invisível de Deus na tua vida. Por quê? Porque você não está vendo, mas você está convicto de que Deus está ali trabalhando por você. Isso é o quê? A face invisível de Deus. E Deus só trabalha na vida do homem e da mulher que realmente está convicto dessa face invisível.
Deus só pode fazer o extraordinário na vida do homem e da mulher que está convencido desta face invisível de Deus. E quando a pessoa se embasa em sofrimento, Deus não pode trabalhar na vida dele e na vida dela, porque sofrimento faz parte da existência. Sofrimento faz parte do pecado que veio sobre a humanidade. Então, a pergunta é: Deus atende o sofrimento de uma mãe? Não. Deus atende a fé de uma mãe. Deus atende o sofrimento de um ser humano? Não. Deus atende a fé de um ser humano. Deus atende o sofrimento de um jovem? Deus atende o sofrimento de um idoso? Não. Deus atende a fé deste idoso, desta idosa, deste jovem, deste homem, dessa mulher, deste ser humano. Deus não trabalha com sofrimento, Deus trabalha com a fé. Conseguiu compreender? O trabalhar de Deus não é em cima de sofrimento. O trabalhar de Deus é em cima da fé de cada ser humano. O agir de Deus é em cima da fé de uma pessoa. Pastor, e a viúva de Naim? Jesus não agiu embasado simplesmente no sofrimento daquela viúva. Jesus olhou, se moveu de íntima compaixão por ela, porque o Senhor viu que dentro daquela mulher existia fé e trabalhou e entregou o seu filho de volta. Entregou o seu filho de volta. Quando Marta e Maria clamaram por Jesus para ressuscitar Lázaro na cidade de Betânia, Jesus disse para Marta e para Maria: escute, eu já disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Ou seja, se vocês tiverem fé, vocês vão ver a glória de Deus. Agora, se vocês não tiverem fé, como que vocês vão ver a glória de Deus? E elas creram e elas viram a glória de Deus, que foi a ressurreição de Lázaro de Betânia. Então, Deus trabalha em cima da fé e não do sofrimento. Nós, seres humanos, olhamos para um ser humano e avaliamos ele e ela pelo nível de sofrimento. Deus não. Deus olha para o ser humano e avalia pelo nível da fé. Conseguiu compreender? A pessoa que fez a pergunta, que eu não vou citar nomes, mas está respondido. Aqueles que estão aí na linha do tempo, conseguiram compreender? Está tudo certo? Está tudo bem? Vai deixando o seu like para cima. Vamos romper esse algoritmo aí. Vamos lá. Vamos romper esse algoritmo. Vamos fazer acontecer? Eu já vou responder as mais duas perguntas que estão aqui anotadas que fizeram. Mas olha aqui, ó. Perguntaram para mim, Mônica Araújo. Boa tarde. Pastor, eu devo participar de missa de sétimo dia? Ó, veja bem, Mônica. A nossa vida, o nosso dia a dia, nós precisamos, né, dentro da oportunidade, entender que a nossa vida ela deve ser embasada em tudo que está na Bíblia, tá? Em tudo que está na Bíblia. E na Bíblia não há recomendação de culto aos mortos. Pelo contrário, culto aos mortos faz parte do paganismo que foi instituído por Nimrod, o pai da Torre de Babel, que trouxe a confusão das línguas da face da terra, que fez Deus confundir as línguas da humanidade. Nimrod foi o que instituiu o culto aos mortos. Então, missa de sétimo dia, nada mais, nada menos é do que um culto a quem morreu. É um culto a quem morreu. Você vai lá na diocese, vai no escritório da paróquia, paga uma taxa lá para a secretária do vigário, né? do vigário ou do bispo, ou de alguém que está lá, paga uma taxa e diz, olha, eu quero encomendar uma missa de sétimo dia pela alma de fulano. E aí, então, a missa é realizada, o culto, né? É realizado em prol daquela alma. Porém, isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia e mais, isso não vai aliviar a vida da pessoa que partiu para a eternidade. Isso não vai resolver em nada. Por quê? Porque ao homem, quando a Bíblia fala homem, está dizendo no sentido de homo sapiens, que é humanidade, ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Ou seja, depois que partiu desta vida, não adianta mais orar, não adianta acender velas, não adianta fazer missa,
não adianta fazer culto, não adianta fazer nada. Já partiu e aí, meu amigo, é a pessoa e a eternidade. É a pessoa e aquilo que ela viveu aqui enquanto estava na face da terra. Então, não adianta você orar, por exemplo, por mim depois que eu partir para a eternidade. Não, por quê? Porque é eu e Deus diante da vida que eu vivi aqui na terra. Não adianta, eu vou orar pelo pastor e o meu pai. Eu posso acender uma vela para o meu pai? Quem vai vir na luz dessa vela, quem vai vir receber a luz dessa vela, não é a alma do seu pai, não é a alma da sua mãe, não é a alma do seu ente querido. Quem vai vir na luz daquela vela é os espíritos que não têm luz, que são os espíritos do diabo, que vai vir ali para receber aquela vela acesa e ficar pairando naquele ambiente, pesando e trazendo todo o engano e todas as trevas. Então, missa de sétimo dia, nada mais, nada menos é do que culto aos mortos. E a Bíblia Sagrada condena esta tal prática. Tá certo, Mônica? Que Deus abençoe. A pessoa que morreu, ela não vai saber de culto, ela não vai receber culto, ela não vai receber nada. Por quê? Porque ela já está em outro plano. Ela está em outro plano. E para ela, velas acesas, reza, oração, isso aquilo, não vai adiantar em nada. Por quê? Porque Deus vai pesar esta pessoa na sua balança da justiça pela sua vida aqui na terra, e não por uma missa que está sendo celebrada ou por um culto que está sendo apresentado em nome dessa pessoa. Tá bom? Compreendido? Deixa eu ver aqui, o Alexandre Dombrowski escreveu: Jesus ressuscitou ou reviveu? Bom, a Bíblia Sagrada fala que Jesus ressuscitou. Para Jesus, Lázaro reviveu. Para Jesus, porque para Jesus não existe separação entre vida, morte, eternidade ou plano terreno. Ele é Senhor de todos. Ele é Senhor do passado, do presente e do futuro. Ele é Senhor de vivos e de mortos. Porém, na Bíblia Sagrada mostra a ressurreição de Lázaro. Por quê? Porque Lázaro fazia 4 dias que ele tinha os seus órgãos internos parados. Fazia 4 dias que Lázaro tinha o seu coração parado, o seu cérebro morto, todo o seu organismo morto. Ele estava dentro de uma tumba fria, totalmente embalsamado. Então ele estava morto. Para Jesus, que é o dono da vida, ele apenas reviveu. Prova é que Jesus não orou para Lázaro ressuscitar. Ele apenas convocou, dizendo: Lázaro, vem para fora. Mas para nós, que somos mortais, nós entendemos que Lázaro ressuscitou, porque ele estava realmente em outro plano, que é o plano espiritual, e não no plano terreno, vivendo como normal. Ele não apenas reviveu, ele ressuscitou, tendo todo o seu organismo reativado e passando o coração a bater, o cérebro a funcionar, o olho a enxergar e assim sucessivamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Pastor, quem morreu vem ver as outras pessoas? Não. Não. Ah, pastor, tem uma alma penada aqui na terra. Isso não existe. Isso não existe alma penada aqui na terra. A Bíblia Sagrada diz e mostra que quando o ser humano morre, ele tem 2 endereços. Quando o ser humano é desencarnado, quando nós somos desencarnados, o que é desencarnar? É o espírito, é a alma desconectada da nossa carne. É sair, né? É sair fora. Isso é desencarnar. Quando o nosso espírito, quando a nossa alma é desencarnada da nossa matéria, ela tem 2 endereços. 2 endereços para ir. Embasado em quê? Embasado na vida que eu vivi aqui na Terra. Embasado na minha prática de vida aqui na Terra. Se eu tive uma vida desregrada, uma vida zoada, uma vida sem princípios, então a minha alma, o endereço dela automático, quando eu morro, é desencarnar do corpo e descer às profundezas do Hades. As profundezas do Hades, que é o inferno, né? Onde as pessoas estão ali aguardando o juízo de Deus para ser lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta, com a besta, com Satanás e com todos os seus demônios. E isso se a pessoa viver uma vida sem princípios aqui.
Se a pessoa viver uma vida de temor e sinceridade, obediência e renúncia na presença de Deus, então a pessoa ela vai desencarnar e automaticamente ela será recebida no paraíso de descanso. Paraíso de descanso que no Antigo Testamento era conhecido como o seio de Abraão, que depois, no Novo Testamento, Jesus intitulou como paraíso, que o ex-ladrão da cruz foi o que inaugurou o paraíso. O seio de Abraão, muitos do Antigo Testamento foram para lá, mas o paraíso, com esse novo nome, foi o ladrão, o ex-ladrão, né, que estava à direita, que inaugurou na presença de Deus, tá? Então, quando a pessoa morre, não existe alma penada aqui na terra. Pastor, tem uma alma, não existe alma penada aqui na terra. Existe demônios, espíritos que pertencem às legiões do mal que estão do lado de Satanás, que estão aqui na terra trabalhando para enganar as pessoas. Pastor, e o espírito tal que fez a psicografia lá, não é o espírito da pessoa? Não, é um espírito do diabo. Como assim? Deixa eu te explicar uma coisa. Preste bem atenção. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo da seguinte forma, que nós temos que vigiar. Isso aqui é importante, preste atenção nisso. Eu vou falar bem calmo, detalhadamente, para você entender esse detalhe. Escute isso. Vai deixando o seu like para cima para nós rompermos o algoritmo. Escute isso. A Bíblia Sagrada diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Como assim ao derredor? Se ele está ao derredor, é porque existe alguém que está ao nosso redor. Então existe redor e derredor. O que é redor? Redor é o que está aqui, próximo. Ó, eu estou girando o meu dedo ao redor deste microfone. Ó, estou girando o meu dedo ao redor desse microfone. E agora, essa caneta está ao derredor do microfone, tá? Então, ó, o meu dedo está ao redor, a caneta está ao derredor. O anjo de Deus que nos protege, porque Deus instituiu um anjo para estar ao nosso lado, nos guardando e nos protegendo 24 horas ao dia, como a Bíblia Sagrada diz. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra e os guarda de todo o mal. Então, ó, ao nosso redor tem um anjo para nos proteger e nos guardar. Ao derredor está um demônio 24 horas por dia procurando uma brecha, uma falha em nós. Aí nós falhamos, esse anjo sai e ele se aproxima. Então, Satanás está 24 horas ao nosso derredor, buscando um pecado, uma brecha, uma falta, para ele ter acesso à minha vida. Como que ele tem acesso à minha vida? Quando eu desobedeço a palavra de Deus, o anjo sai e ele se aproxima. Esse espírito que está aqui 24 horas por dia, desde a minha infância, ele sabe do que eu gosto, ele sabe o que me deixa brabo, ele sabe o que me deixa alegre, ele sabe o que me deixa revoltado, ele sabe o que me deixa entusiasmado, ele sabe o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber, ele sabe aonde eu guardei os meus documentos. Por quê? Porque ele está aqui ao derredor, me assistindo por 24 horas, tá? Por 24 horas. E ele sabe onde eu guardei meus documentos, ele sabe onde eu guardei, um exemplo, o meu dinheiro, ele sabe onde está a chave do meu carro, ele sabe aonde eu guardei aquela cartinha que eu fiz para um dia eu entregar para minha esposa, para o meu ente querido, ele sabe a senha do meu cartão do banco, ele sabe tudo, porque esse demônio está me acompanhando por 24 horas por dia. Como o anjo está aqui ao redor, ele está ao derredor, vendo tudo. Quando ele sabe como eu escrevo, quando eu morro, então esse demônio que estava aqui ao meu derredor pega todos esses meus traços, né? Todos esses meus traços, incorpora em uma pessoa e escreve com a minha letra, dizendo: a cartinha está lá debaixo daquela calça jeans do meu guarda-roupa, minha esposa.
tá? Eu deixei lá para você a cartinha. Ó, aonde eu tô aqui é um lugar de luz, mas tá um pouco meio escuro. Acende uma vela para mim, tá, minha esposa? Acende uma vela, eu escrevendo, acende uma vela para mim, minha esposa, que tá meio escuro aqui o caminho, e a cartinha de declaração de amor que eu fiz para ti tá lá debaixo da calça jeans, no canto do guarda-roupa. Prova que sou eu, Claudinei, é que a cartinha tá lá. Aí minha esposa, que não tem nenhum discernimento espiritual, quando ouve isso e recebe essa cartinha, essa psicografia, escrita na minha letra, ela diz, é ele, é meu esposo que está voltando, é ele que está falando comigo lá do além, e eu quero ter uma prova. Quando ela chega lá no guarda-roupa, está a cartinha debaixo da calça jeans. E aí as pessoas passam a viver presa e enganada por esse espírito de Satanás, por esse espírito do diabo que tem trabalhado na face da terra através dessa linhagem religiosa, dessa linhagem de engano na face da terra, dessa linhagem maligna que tem arrastado multidões de pessoas a acreditar que é o parente que voltou e que está falando com ele e com ela. Você consegue entender? Aí a pessoa, ela volta, né, na psicografia. Ô, minha filha, você lembra lá um pé de manga no fundo do quintal, né? Com a mão assim, o pé de manga no fundo do quintal, né? Que a gente sentava. Você lembra quando você tinha 4 anos de idade e eu te balançava e você caiu do balanço e bateu a nuca no chão e não morreu? Você lembra? E aí as pessoas acreditam. Mas por que acreditam? Porque lá naquele episódio que que a pessoa embalava a criança no balanço, e a criança caiu e bateu a cabeça, o anjo estava ao redor, mas o demônio estava ao derredor assistindo tudo. E ele vai gravando, porque para demônio não existe tempo. Para Satanás não existe a limitação de tempo. Para nós, 20 anos é motivo da nossa mente se esquecer de muita coisa. Fica apenas no subconsciente, mas no consciente presente, pouca coisa fica. Mas demônios não. Demônios, eles conseguem armazenar informação do que aconteceu lá no Jardim do Éden, do que aconteceu lá no princípio, quando simplesmente Abel e Caim estavam brigando. Você consegue entender? E aí a pessoa simplesmente acredita nisso, e é aí que surgiu, mundo afora, né, o espírito tal que desceu no médium, e fez uma psicografia, fez uma poesia, fez uma carta em nome de alguém. Você nunca viu isso aqui no Brasil e no mundo afora? Nunca viu isso daí? Eu não vou citar nome, né, de pessoas que faziam isso aí, mas tem um senhor aí que morreu, né, alguns anos atrás, que foi o pai desse sistema aí de psicografia e deixou milhares de filhos, né, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, pessoas que recebe espírito e faz psicografia. O Vitor Ximenes está dizendo, né? Está dizendo, escreveu até o nome de 2 deles aí que faziam isso daí. Você está entendendo? Mas embasado em quê? Demônio sabe, meu amigo, da tua vida desde quando você estava no colo da tua mãe. Os demônios sabem da tua vida desde quando você estava no colo da tua mãe. Por exemplo, Claudinei Júnior, né, meu filho, ele não mama mamadeira, não mama com leite gelado, com leite normal. Tem que deixar bem morninho, senão ele não mama. Se colocar o leite normal, ele tem ânsia de vômito. Ele não mama. Esses detalhezinhos pequenininhos, para um demônio arquivar, é um prato cheio. Por quê? Porque ele arquiva e lá na frente, um exemplo, né? Minha esposa, ela não serve a Deus, não sabe de nada de quem é Deus. Aí um espírito desse chega e escreve. Você lembra que quando ele era pequenininho, ele não mamava leite gelado, só queria leite morno? Pois é. Então, é assim que o mundo espiritual tenebroso trabalha, em cima deste engano, desta farsa e dessa mentira. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui chegando. Quem é a pessoa aqui? Ah, tá. A Regina? Isso não acontece. Deus falou na palavra de lá para cá, jamais. Isso mesmo.
Isso não acontece. De lá para cá, não vem mais, não vem resposta de ser humano nenhum mais, não. De lá para cá, já era. Deixa eu ver aqui. Quem mais está fazendo? Chegou bastante pergunta enquanto eu estava explicando, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui que o Vitor Ximenes. Pastor, e quem já viu o Coisa Ruim? Isso tem como? Porque eu já vi. Hoje em dia não mais, mas já vi quando tinha medo deles. Quando deixei de temer, nunca mais o vi. Uma pessoa pode ver os espíritos malignos, os espíritos que pertencem ao diabo? Pode. Claro que pode. Com certeza pode. Com certeza. Satanás, ele aparece para as pessoas. Não é algo de se assustar. Ele aparece. A Bíblia diz, e aparece com uma imagem assustadora e aparece com a imagem, sabe, bonita. A Bíblia diz que ele, se possível, se transfiguraria até em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, demônios aparecem às pessoas. Tem gente que você, quem sabe, você está aí vivendo uma vida honrada, uma vida abençoada, e o diabo aparece para você em forma de uma mulher muito bonita para destruir o casamento desse homem. Aparece em forma de um homem bonito para destruir o casamento desse homem, dessa mulher. Ou, quem sabe, ele pode aparecer para você em sonho, em pesadelo, se materializar em algum lugar na calada da noite, durante o dia. Então, isso pode acontecer. Não é de se espantar se você vê um demônio aparecer para você. Repreenda em nome de Jesus, mas pode acontecer isso sim. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Aquele homem dizia falar com os mortos, misericórdia, estava na TV quando era criança. Pois é. Na realidade, não falava com os mortos, eram os demônios enganando ele e enganando as pessoas para acreditar nessa farsa e nessa ilusão, nessa falácia. Deixa eu ver mais perguntas aqui, senão eu vou responder aqui do caderno. Tem mais duas aqui do caderno que eu quero responder. A irmã Maria Pereira está pedindo aí também o Arthur, né, pedindo, e todos os nossos moderadores, para você deixar o seu like. Deixa o seu like, vamos romper esse algoritmo. Vamos romper esse algoritmo, vamos alcançar um grande povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Pastor, nos dias de hoje, é possível alguém morrer e relatar que viu o céu e o inferno? Veja bem. Eu acredito em arrebatamento de sentidos, tá? Em arrebatamento espiritual, de pessoas que estão na presença de Deus, vivendo um evangelho lúcido, vivendo no temor e na sinceridade, tá? Eu acredito. Não acredito nesses arrebatamentos que estão por aí, de gente que foi mais ou menos umas 15 mil vezes no inferno e umas 5 mil vezes no céu. E volta do inferno e volta do céu, vivendo a mesma vida, cheia de ódio, cheio de rancor, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de soberba, praguejando e amaldiçoando a vida do próximo. Isso aí não visitou nada no mundo espiritual. Isso aí são pessoas ensoberbecidas, vaidosas, que estão embasadas no seu próprio engano, achando que vai enganar os outros também com as suas historinhas coloridas. Pessoa que diz que foi lá no céu e viu o anjo que puxou a gaveta do cabelo das irmãs, que cortou o cabelo, e lá está guardado na gaveta o cabelo da irmã que cortou, né? Ele e ela foi no inferno e viu a gaveta que foi puxado do esmalte e do batom. Isso aí é palhaçada. Isso aí é bobagem, sabe? É gente que quer se aparecer, é gente que não tem o que fazer, não conhece Bíblia. Essa gente geralmente não prega nada, não sabe nada sobre o Evangelho, não sabe nada sobre Jesus e vive ali, embasado nessas ilusões e nessas historinhas. Eu acredito em arrebatamento de sentido de pessoas como João foi arrebatado. João de Pátimos foi arrebatado. O apóstolo Paulo foi arrebatado, e eu acredito em arrebatamento, mas de pessoas lúcidas, pessoas que voltam de lá
com uma prática de vida totalmente diferenciada, como muitos que estão e têm uma experiência, né, pré-morte em uma UTI de hospital. Lá a pessoa tem uma experiência de ir em um compartimento, digamos, do inferno, ver coisas horrorosas, e ali mesmo, no leito de morte, quando a pessoa volta, ela já volta aceitando Jesus e fazendo aliança com Deus e não viver uma vida de pecados. Outros têm experiência em um acidente, uma tragédia. Enquanto os paramédicos estão ali o atendendo, a pessoa, ela vê que a alma é desencarnada e ela sobe para uma altura. Lá nas alturas ela entra em um lugar e naquele lugar, automaticamente a pessoa, ela passa a ter visões e ver coisas que não dá para explicar. Eu acredito em tudo isso. Não nesses arrebatamentos mentirosos que tem nos dias atuais, de gente que volta dos seus arrebatamentos e continua vivendo a mesma vidinha de pecado. Gente que volta dos seus arrebatamentos e continua vivendo a mesma vidinha de sacanagem, a mesma vidinha de contar as suas mentirinhas, de manifestar as suas raivas ou algo semelhante. Eu acredito em arrebatamento de pessoas sérias, que voltam demonstrando uma novidade de vida na presença do Altíssimo Deus. Isso eu acredito. Tá certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver. Como diz a Maria Pereira, né? Essa é a realidade. A pessoa que vão no céu e no inferno todo dia ele e ela está no céu, todo dia ele e ela está no inferno. Mas você olha na vida da pessoa, não há fruto de arrependimento, não há fruto do Espírito Santo. Há sim, muito ódio, muita mentira, muita praga sendo lançada contra a vida do semelhante, porque a pessoa diz que fulano vai morrer, vai para o inferno, Beltrano vai morrer, vai para o inferno, que ela viu a alma de fulano no inferno, que ele viu a alma de Beltrano no inferno, só não vê a alma dos parentes, da família dele e dela, que não serve a Deus. Vê a alma de todo mundo, só não vê a alma da própria família, que não serve a Deus, ou a própria alma dele e dela, que nunca se converte. Mas a alma dos outros, vê a alma de todo mundo lá, principalmente de artistas, porque isso daí dá bastante visualização, dá polêmica, isso dá bastante visualização, e aí então eles sempre estão vendo artistas no inferno, mas não vê o filho, a filha, o marido, ou ela ou ele mesmo, que não serve a Deus de fato e de verdade. Deixa eu ver aqui quem mais está fazendo pergunta. Vamos lá? Bom, deixa eu responder mais uma pergunta que está aqui no caderno. Eu separei aqui 3 perguntas porque eu achei interessante estas perguntas. Já respondi a primeira, né? Se Deus atende o sofrimento. Enquanto isso, vocês vão fazendo pergunta aí. Vai colocando aí na linha do tempo e escrevendo as perguntas aí. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. A segunda pergunta. Crianças vão para onde quando morrem? É a pergunta. Para onde as crianças vão quando morrem? O que você me diz? Para onde as crianças vão quando morrem? O que você acha? O que você me diz? Para onde uma criança vai quando morre? Fala para mim aí. No seu entendimento. Deixa eu limpar a tela aqui do celular enquanto você vai trazendo aí sua resposta. O que você me diz? Para onde uma criança vai quando morre? Sebastiana Regina, seria o espírito do engano? Sem dúvida. Espírito do diabo. Espírito maligno. Pastor, como pode gente no céu e no inferno se isso vai ser decidido no juízo final? São pessoas que têm experiências espirituais. É como eu disse, o apóstolo Paulo teve uma experiência espiritual e voltou, né? João, na ilha de Pátimo, teve uma experiência espiritual, escreveu o livro, quando voltou, escreveu o livro de Apocalipse, né? Paulo, quando voltou, escreveu aí praticamente 70% do Novo Testamento. Então, essas experiências espirituais são para a edificação da pessoa e de outros que o cercam e o rodeiam. Mas não é que a pessoa entrou para morar lá. Não, é uma experiência espiritual que Deus permite. Porém, esses arrebatamentos que tem hoje em dia aí, 99% é tudo mentira. 99% é tudo mentira. Você pode crer no que eu estou te falando. Tudo mentira.
Tudo mentira. E aí eles ainda juram diante das pessoas, né? Para ter credibilidade. Se eu estou mentindo, que Deus tira a minha vida aqui agora. Porque eles sabem que Deus não vai tirar a vida deles. Eles sabem que Deus não vai tirar a vida deles aqui agora, então eles lançam essa uma. Se eu estou mentindo, que Deus tira a minha vida aqui agora e me mate. Porque aí quem não conhece Bíblia vai olhar e vai dizer, não, ela está falando a verdade mesmo, ele está falando a verdade, só para impressionar. Porque a pessoa sabe que Deus não vai tirar a vida dele e a vida dela, enquanto ele está contando uma mentira diante das câmeras para todos que estão o assistindo. Essa é a grande verdade. Deixa eu ver aqui, crianças... Olha, boa colocação da Aline Dias, hein? Boa colocação da Aline Dias. Crianças, quando morrem, vão para onde? As crianças menores de 7 anos vão direto para o céu. E os que já têm 8 para cima já entendem o que é certo ou errado. Perfeito. Veja bem, crianças, né? Quando está na fase da inocência, estão salvas. Hoje, na sociedade que nós vivemos, né, como a Aline colocou, 8 anos, é muito flutuante a questão de idade para você, né, apontar uma criança e dizer ela é inocente e ela não é mais inocente. Tá? É muito flutuante porque o mundo está muito informatizado, as crianças estão muito evoluídas. Então, tem criança de 5 anos de idade que ela já não é mais inocente. Tem criança de 5 anos de idade que não é mais inocente. Já tem crianças de 10 anos de idade que é inocente. Depende da maneira que essa criança está sendo criada. Depende da maneira que essa criança está sendo criada. Por exemplo, nós, mais aí da geração dos anos 80, nós somos criados de uma maneira que a nossa inocência nós perdemos, né, próximo aos 10 anos. Eu acredito assim, eu falo por mim. A nossa inocência perdemos aí com quase 10 anos de idade. Tem crianças, por exemplo, pessoas adultas aqui, que quando era criança, você perdeu a tua inocência com 12 anos de idade. Pastor, o que é perder a inocência? Perder a inocência é quando a criança ela começa a olhar para outra pessoa do sexo oposto e sentir atração. É quando a criança ela começa a ter informações, né? E olhar para os seus órgãos genitais e ter curiosidade. Você está entendendo? Olhar para os seus órgãos genitais e não apenas como um órgão para fazer as suas necessidades fisiológicas, mas como algo de admiração. Nossa, por que disso? Por que aquilo? E aí começa essas curiosidades. Nessa fase é que a criança está perdendo a sua inocência. E quando essa inocência ela é perdida, então, independente da idade, a criança passa a ser responsável no tocante à vida espiritual. Ela passa a ser responsável. Por exemplo, tem crianças, eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando de eu ajudar crianças de 5 anos de idade que os espíritos mirim se apoderavam da vida dessa criança com 5 anos de idade e ela tocava meia gira da macumba, da obra, lá não vou falar o nível, o nome do segmento da religião, mas tocava metade de uma gira. A gira é 2 horas, essa criança de 5 anos tocava 1 hora de gira. 1 hora. O que é gira, pastor? As pessoas ficam lá rodando e tomando baforada de charuto, e a tabaca tocando, e aquela coisa toda, e a criança dando de dedo, e dando consulta, e falando, e dando ordem para pessoas ali dentro, pessoas adultas. Eu sou o espírito tal, isso e aquilo, eu desci para fazer isso e aquilo. Então, com 5 anos de idade, se uma criança dessa morre, ela é instrumento de Satanás. Se uma criança dessa morre, ela é instrumento das trevas. Ela não é instrumento da luz, ela não é inocente, ela é instrumento das trevas. Você consegue entender? E se ela morre nessa situação, ela não vai subir para passar uma eternidade com o Senhor. Ela não vai para o paraíso de descanso. Criancinhas de 8, 9 anos de idade que já simplesmente trabalham como cambono, né? O que é um cambono? Que trabalha ali sendo assistente do pai das trevas, da mãe das trevas, escrevendo e ajudando e servindo, né? Servindo ali com um punhal, com a tabuinha, para ser riscado os pontos que os espíritos ruins pedem.
Mas quantos anos tem? 7, 8 anos de idade. Então, mas por que disso? Porque a criação que os pais deram a essa criança levou ele e ela a, já desde pequenininho, quebrar princípios e se envolver com força das trevas. Como também existe criança de 5 anos de idade que são pregadores mirins. Crianças de 8 anos de idade que são pregadores mirins, que pregam. Crianças com 5 anos de idade que já tem CD gravado louvando ao Senhor Jesus. Como assim? É aí que eu estou te explicando. Então, é uma questão muito flutuante eu dizer para você uma idade que uma criança vai para a eternidade com Deus ou se perde. Isso está muito ligado à criação dos pais. Muito ligado à criação dos pais. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino, a criança, no caminho que deve andar, e depois de velho, não se desviará dele. Então, ensina seus filhos, ensina suas crianças. Pastor, mas é culpa dos pais. Amém. É culpa dos pais. Mas a criança, ela está tendo essa atitude, ela está aprendendo, está reverbando isso, e isso quebra a inocência de uma criança. Isso quebra a inocência. A criancinha lá de 5 anos, o pai diz: vai lá e dá um beijo nela, né, na outra criancinha. Vai lá, mas não beija no rostão, beija na boca. Beija e chupa o lábio dela. Vai lá, corre lá. Aí a criancinha vai lá e faz isso, e o pai está filmando e tira uma foto. A mãe está filmando e tira uma foto. Esse pai e essa mãe estão quebrando a inocência dessa criança e já está lançando sobre essa criança, numa idade muito tenra, lançando um compromisso gigantesco que é um peso espiritual, de quebrar a inocência e fazer essa criança simplesmente fazer aquilo que não é para a sua idade. Deixa eu ver aqui quem mais está falando aqui. Deixa eu ver quem mais está dizendo aqui sobre crianças. Né? Eu acredito que nós nunca recebemos os ensinamentos que as crianças de hoje em dia recebem. Deixa eu ver o que a Ayla diz aqui. Eu creio que se os pais nunca falaram, ensinar a criança sobre Jesus devia ser considerada inocente. Nunca ouviu falar de Jesus. Pois é, mas a questão é o seguinte: os pais nunca falaram de Jesus, mas muitas das vezes falou sobre macumba, muitas das vezes falou sobre obra de feitiçaria, sobre espírito das trevas, muitas das vezes falou sobre o funk, né? Falou sobre o funk, sobre as músicas perversas, sobre coisas que não tem nada a ver, e a inocência dessa criança foi quebrada. O detalhe está na inocência. O segredo está na inocência que foi quebrada. Então, é muito difícil dizer uma idade. O que limita e o que faz uma pessoa, né, uma criança, estar vulnerável a subir ou a descer é esse detalhe de inocência e consciência. A inocência se acabou, a pessoa já responde espiritualmente. Tá certo? Compreendido? Tá respondida a pergunta que me fizeram aqui. Meu filho de 8 anos ontem estava me ensinando a conectar o celular na TV. Olha aí. Hoje as crianças de 8 anos dão aula nos pais, dão aula para os pais. Criança de 8 anos hoje em dia, meu amigo, a evolução está demais. Pastor, a culpa é dos pais e a criança é que paga. É que não é que a criança paga, a criança perdeu a inocência. Os pais tirou a inocência e a criança vai responder, porque a inocência foi quebrada. Não é simplesmente que a criança está pagando. Uma vez que a inocência foi quebrada, essa pessoa ela tem que responder. Ela vai responder. Isso falando biblicamente. Quando Adão e Eva, a inocência deles foram quebrada, independente do que aconteceu, eles vão responder. Você conseguiu compreender? Então, a inocência é que gera a salvação em uma criança. E quando essa inocência é rompida, então, aí o que resta é essa pessoa viver uma vida de arrependimento da presença de Deus. Deixa eu ver aqui quem mais estava lançando pergunta. Pastor, e quanto aos vídeos que os pais postam de criança dançando? Tem criança que dança, vamos dizer, musiquinha de criança. Isso é normal, né? Complicado é os pais, né? E já influenciando uma criança, postar a criança
dançando na boquinha da garrafa, né? Dançando um funk, né? Aí fica complicado, né? Porque aí esse pai e essa mãe tá jogando o seu filho e a sua filha em um caminho que só o sangue de Jesus. Deixa eu ver aqui quem mais está lançando perguntas aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas, senão eu vou responder a terceira pergunta do que está aqui no caderno, né, que fizeram. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha aqui, ó, a Ana Paula Cruz. Meu irmão e minha cunhada são do Espírito, e a filha dela fez 8 anos, e como a avó faleceu, dizem que a menina irá assumir o terreiro. Olha aí, ó. 8 anos de idade, a avó, com certeza, era a mãe das trevas, faleceu, e a menina vai assumir o terreiro com 8 anos de idade. Aí eu pergunto para você, uma criança dessa é inocente? Aqui fica a resposta que você mesmo pode dar para você e para todos que estão aqui. Essa criança é inocente? Tem 8 anos. É inocente? O que você me diz? Uma criança dessa, se ela morrer, se ela partir para a eternidade, ela vai para o paraíso de descanso só porque tem 8 anos de idade? O que você acha? Me diga aí na linha do tempo, pelo seu ponto de vista. O que você me diz? Como João Carlos escreveu, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, perderam a inocência. Tá aí, ó, tá fixado o que a Ana Paula Cruz escreveu. O que você me diz? Se uma criança dessa morre, né? Morre. Que Deus tenha misericórdia e dê muita vida, muita saúde para ela ter tempo de se arrepender e se voltar para Jesus. Mas se uma criança dessa morre, ela sobe para o paraíso de descanso? Ela sobe para o paraíso de descanso? Vou repetir. Meu irmão e minha cunhada são do Espírito. E a filha dela, filha deles, fez 8 anos. E como a avó faleceu, dizem que a menina irá assumir o terreiro. Agora, essa menina vai assumir o terreiro para brincar de boneca? Essa menina vai assumir o terreiro para estar ali, né, brincando de, sabe, com as suas bonecas, com seus brinquedos? Não. Se ela está ao ponto de ser indicada para assumir esse terreiro dos trabalhos que a avó fazia, é porque sobre essa criança já desce todas as legiões que descia na sua avó. Os mesmos espíritos que trabalhavam na vida da avó, trabalha usando essa criança. E aí eu pergunto, se morrer, como que fica? Você está entendendo? Como diz o Eduardo Gratioli, é alma como qualquer outra, pronto. É alma como qualquer outra, perdeu a inocência. Essa criança era para estar fazendo o quê? Brincando de boneca, na sua inocência, aprendendo, né, coisas de criança, mas não. Já foi introduzido na macumba desde pequenininha e agora com 8 anos de idade, está aí o resultado. Sendo indicada para ser, né, a mãe das trevas. Agora imagine uma criança de 8 anos na qualidade de mãe das trevas. Imagine a influência, a maligna, como que essa criança não perdeu a sua inocência. Uma criança dessa já não brinca mais de boneca. Uma criança dessa já não brinca mais com as coisas de criança. O negócio dela já é outra coisa. Então, é muito, sabe, flutuante nós dizermos e falarmos uma idade que a criança está pronta, está ainda inocente para subir ou para se perder. Está aí o exemplo fixado na linha do tempo. Tá bom? Vamos continuar aqui? Quantas perguntas estão vindo? Mas essas crianças são voluntárias ou forçadas a isso? Elas aprendem isso. A inocência é quebrada, né? Uma vez que a inocência é quebrada, essas crianças, a maioria delas, começa a receber bonificação de pai e mãe. Nossa, filha, parabéns, que bonitinho. Você está vendo? Olha como que você ficou bonita com esse vestido aqui, né, da Pomba Gira. Olha como que você ficou bonita. Vestido de Maria Padilha, filhinha. Olha como que você ficou bonita vestido com as roupas dos herês. Olha que bonitinho que você ficou. Isso mesmo, filho. E os pais vão incentivando. Criança vive de incentivo. Criança vive de incentivo. Você sabe que nós éramos assim e os nossos filhos são assim. Nossas crianças vivem de incentivo. E aí vai se incentivando, se incentivando, se incentivando. Tem uma sensibilidade maior. Os espíritos se apoderam e vira essa situação tenebrosa,
uma situação que só Deus para ter misericórdia. Olha aqui, ó. Mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Enquanto vocês... Cadê as perguntas? Vão colocando aí, gente, na linha do tempo. Coloca a pergunta na linha do tempo para me responder aqui. Tá aparecendo poucas perguntas, hein? Deixa o seu like para cima. Vamos romper esse algoritmo. Já completou 1 hora de live. Então quase já vamos terminar. Deixa eu ver aqui. Olha a pergunta aqui, ó. Por que Deus permite tragédias acontecerem na Terra? Por que Deus permite tragédias acontecer na Terra? Por que Deus permite tragédias acontecerem na Terra? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que Deus permite tragédias acontecerem na Terra? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que Deus fez, tudo que Deus fez no universo, fala sobre o reiki. Já vamos falar assim. Só me lembra, né, de falar sobre esse assunto. Todo o universo que Deus criou, que vai muito mais além do planeta Terra, todo o universo, as galáxias, tudo, buraco negro, as estrelas, tudo. Deus, ele criou para o seu louvor, tá? Ele criou para o seu louvor, mas ele não criou para ele mesmo o administrar. Ele controla tudo, mas ele não criou para ele administrar. Entenda isso daqui. Então, tudo que Deus criou foi para o seu louvor. Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele criou, ele entregou, ele outorgou autonomia para alguém administrar. E dentro dessa administração, o nome dele ser glorificado. Dentre essas coisas está o planeta Terra. Deus, quando criou o planeta Terra, ele criou o planeta Terra mineral. Não era um planeta vegetal, era um planeta mineral. Dentro desse planeta mineral não existia vegetação, tá? Não existia vegetação, não existia nada disso que nós vemos, o verde, o colorido, não existia nada disso. A Terra, ela era uma terra plana, e o que preenchia essa terra eram as pedras preciosas, o ouro, o topázio, o sardônio, o ônix, o diamante, o bronze, todas as pedras, a prata, todas as pedras preciosas estavam sobre a face da terra, e Deus, então, deu essa terra para ser administrada por um dos seus querubins que ele criou pelo seu grande poder, e disse para esse querubim, você vai cuidar essa terra, é você que vai administrar ela. O nome desse querubim era Lúcifer. E essa terra era administrada por Lúcifer. Tá? Essa terra era administrada por ele. Essa terra era administrada por Lúcifer. Uma vez que Lúcifer se rebelou, se levantou contra Deus, se levantou contra o Altíssimo, o Senhor simplesmente... ele destituiu Satanás desta oportunidade de cuidar da terra, e como ele cuidava da terra, o Senhor tirou o seu corpo, tirou tudo que pertencia a ele, que era um anjo de luz, e lançou ele aqui na terra. Lançou ele aqui na terra. E ele aqui nesta terra, sem corpo, sem nenhuma forma, quando ele bateu aqui nessa terra, a terra perdeu a forma, ficou vazia, escura, tenebrosa. Por isso que quando hoje você procura ouro, prata, todas as pedras, você não encontra na superfície. Você encontra debaixo da terra, porque tudo foi para debaixo da terra. E aí Deus, em Gênesis 1, refaz a terra. Refaz a terra, e refaz não mineral, mas refaz a terra vegetal. Refaz a terra vegetal, enche essa terra de vida, com peixes, com árvores, com pássaros, com animais que raciocinam, e o animal que não raciocina, o animal que raciocina, que é o ser humano, e com o animal que não raciocina, que são os animais dos campos, preencheu a terra e entregou essa terra para quem administrar?
para o ser humano. O ser humano. Então, antes a terra era administrada por Satanás, por Lúcifer. Ele foi destituído da presença de Deus. Deus passou a terra para agora ser administrada pelo ser humano. Escuta o que eu vou falar para você aqui. Isso é importante. Quem comanda a terra não é Deus. Quem comanda a terra são os homens. Quem manda na terra são os homens, não é Deus. Deus não manda na terra. Deus criou leis. Olha para cá. Deus criou leis, né? A lei da gravidade, a lei da física, a lei do retorno, né? Deus criou essas leis, colocou aqui na terra essas leis, instituiu aqui e entregou a terra para o ser humano administrar. Não é Deus que administra a terra. Se Deus administrasse a terra, não existiria enchente. Existem enchentes porque o ser humano está administrando mal a terra. Pastor, teve uma enchente muito grande em São Paulo. Mas por que teve uma enchente em São Paulo? Porque as pessoas vão lá, comem, jogam o lixo na rua, vem a enxurrada e entope os bueiros, né? Pastor, teve um deslizamento lá e morreu tantas pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas, sem nenhum planejamento, constroem uma casa na beira de um barranco, em cima de um morro, sem nenhum planejamento, sem um engenheiro para fazer todo esse projeto, e automaticamente, simplesmente, vem a chuva, tem os deslizamentos, as mortes e tudo mais. Então, a terra está sendo destruída, as tragédias acontecem, porque o ser humano está administrando mal a terra. As tragédias estão acontecendo porque o ser humano está administrando mal a terra. Pastor, por quê? Você sabia que o sol está mais quente nos dias atuais do que há 20 anos atrás? Não é porque Deus está fazendo o sol ficar mais quente. É o ser humano, através da poluição, está destruindo a camada de ozônio e a terra está recebendo o calor do sol de uma forma mais direta. Mas isso não é simplesmente Deus permitindo o ser humano perecer. Não, o ser humano está perecendo porque está administrando mal a terra. Está administrando mal, o ser humano não está sabendo administrar aquilo que Deus confiou. Deus confiou a terra em nossas mãos. Olha a prova que eu estou te falando, que Deus confiou a terra aqui na mão dos homens. Olha o que os seres humanos criaram há cerca aí de 2 anos atrás. Olha o que eles inventaram para destruir outros seres humanos. Olha o tanto de gente que entrou em óbito pela invenção do próprio ser humano. Não foi Deus que inventou esse mal aí, que tirou, né, a vida de muita gente. Quem inventou isso foi o ser humano. Por quê? Porque aqui na terra, o ser humano comanda essa terra. Por que tem muita gente que tem muito dinheiro e outros não têm nada? Porque Deus deu a terra na mão do ser humano. Então, por que Deus permite tragédias? Deus permite tragédias porque a terra está na mão do ser humano. O ser humano vive sem Deus, faz aquilo que Satanás, que caiu aqui, sem nenhuma forma, sem corpo, fala na cabeça deles, e a destruição está por aí acontecendo. Tudo isso é porque o antigo administrador da terra está comandando a mente da humanidade. Por que existe políticos corruptos? Por que existe gente sem caráter, pessoas do mal acabando com a terra? Por que existe o desmatamento? Por que existe pessoas que matam os animais silvestres sem nenhuma utilidade, porque não é para o seu consumo, não é para nada, é só por vaidade, simplesmente porque o ser humano administra a terra. Você consegue compreender? Você entendeu? Por que tem animais em extinção? É culpa de Deus? Não, isso é culpa do ser humano. A procura, a caça, a busca, por isso, levou muitos animais a serem extintos da face da terra. E isso não é culpa de Deus, isso é responsabilidade do ser humano. Você consegue entender? Isso é responsabilidade das pessoas. Você entende? É de chorar mesmo, Gisele. É de chorar mesmo. Porque nós vemos que o ser humano está acabando com a terra que Deus confiou. Por isso, que quando Jesus arrebatar a igreja, depois que todo o processo acontecer, essa terra será purificada com fogo e a nova Jerusalém descerá aqui como uma cidade perfeita. Compreendeu? Está entendido? Até as igrejas estão assim, pessoas cobram para pregar. A terra está virada. A terra está virada no que é aquilo. Essa é a realidade. Mas por quê? Por causa da maldade do ser humano.
A terra cheira mal às narinas de Deus por causa da maldade do ser humano. A terra cheira mal às narinas de Deus por causa da maldade dos seres humanos. Deixa eu ver quem mais aqui. Verdade, let's show, né? Verdade, falta empatia, falta amor para com o próximo, falta compaixão, falta misericórdia. Deus abençoe, Zezé. Deixa eu ver aqui. Pastor, é certo cremar os mortos? Olha, veja bem, os judeus, né? Os judeus, eles têm a tradição, no Antigo Testamento, né? Deus instituiu na sua lei, os judeus, eles não cremam, porque segundo a crença dos judeus, tá? Está lá no Talmud, no Zohar, nos livros que eles acreditam lá, que quando a pessoa morre, ela pode, a alma da pessoa permanece ainda, ela não desconecta 100% do corpo por 72 horas, tá? Segundo, eu estou falando, escuta o que eu estou te falando, não estou falando de evangelho, tá? Não estou falando de evangelho, estou te falando da tradição do que muitas pessoas falam que é proibido cremar um corpo, que é pecado, que é isso e aquilo. Estou explicando o porquê dessa teoria de que é proibido cremar um corpo e não enterrar ou algo semelhante. Por quê? Porque os judeus acreditam que quando a pessoa morre, esse ser humano demora 72 horas para a alma desencarnar do corpo. E dentro dessas 72 horas, né, os judeus acreditam que a alma está ali dentro e se levar essa pessoa para ser cremada, automaticamente você está levando essa pessoa a ser torturada por aquele fogo tenebroso que é do crematório. Isso é uma crença dos judeus. E eles acreditam que a pessoa com 72 horas morto pode voltar. Com 72 horas pode voltar. Por isso que em tudo que Jesus fez, ele fez com perfeição. Ele não ressuscitou Lázaro no terceiro dia. Quando avisaram Jesus que Lázaro estava para morrer, Jesus demorou 4 dias para chegar até Betânia. Por quê? Porque se Jesus ressuscita Lázaro no segundo dia ou no terceiro, os judeus iriam dizer, ele não estava morto. Ele apenas teve uma parada súbita, mas ele voltou. Está dentro do prazo daquilo que nós acreditamos, que é 72 horas. Está dentro do prazo, que é 72 horas. Então, Jesus veio no 4º dia, quebrando esse protocolo de 72 horas e ressuscitou a Lázaro com 96 horas após a morte. Então, Jesus até nisso trabalhou de uma forma perfeita, porque se ele ressuscita Lázaro com 72 horas, os judeus iriam dizer, ele não estava morto. Essa ressurreição é uma farsa, porque Lázaro estava apenas dormindo, porque os nossos livros do judaísmo diz que até 72 horas a pessoa pode voltar. Mas Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias, para provar que realmente não havia nenhuma sombra ou variação de dúvidas de que realmente Lázaro estava morto. Então, essa questão de cremar está embasada nisso que os judeus entendem, que cremando uma pessoa não se pode, você está ali trazendo tortura, sofrimento e tormento para a alma da pessoa que não desencarnou 100%. E isso é uma crença judaica que se espalhou pelo mundo. E aí você sabe que dentro do evangelho, né, que é pregado, tem muitas coisas que pregadores pegam do judaísmo, pega dali, pega daqui, vai inserindo no contexto, e aí muitos formam um dogma e um princípio dizendo que cremar é pecado, cremar isso, cremar aquilo, mas é uma questão de que não tem uma explicação no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, não há uma proibição. O grande problema não está em você cremar ou não cremar. O grande problema é morrer perdido. O grande problema é morrer sem o nome no livro da vida. O grande problema é morrer no pecado. Isso é problema terrível. Tá? Como diz a Jaira, né? Não importa a tradição dos judeus, temos que ir
por Deus. Exato, temos que ir com Deus, temos que ir com Jesus, né? Temos que ir com Jesus Cristo e essa questão de cremar, eu particularmente, nessa questão de queimar, de cremar ou não cremar, eu prefiro ficar com as colocações, vamos dizer, do que eu vejo na Bíblia, né? Eu não vi assim nenhum homem e nenhuma mulher de Deus que foram salvos, né? Digamos que partiram para a eternidade com Deus, tendo os seus restos mortais cremado. Eu não vejo ninguém no Antigo Testamento. Davi foi sepultado, Abraão foi sepultado, Isaac foi sepultado, Israel foi sepultado, suas respectivas esposas foram sepultadas, os 12 patriarcas foram sepultados, sabe? Todos os homens da Bíblia Sagrada, os reis da Bíblia foram sepultados, os apóstolos de Jesus Cristo, todos foram sepultados. Então eu prefiro ficar com o que aconteceu com os restos mortais dos nossos pais na fé, que foram sepultados e não cremados. Porém, não estou dizendo que é pecado ou que é lei, porque eu não tenho base no Novo Testamento para dizer que é pecado. Então, se eu falar para você que é pecado e você me pedir base no Novo Testamento, eu não vou ter para te dar. E aí eu me torno um pregador de axiologia, um pregador de achismo e não um pregador calçado e embasado no Evangelho. Prefiro me embasar no que eu vejo na Bíblia, que nenhum dos nossos pais foram cremados, todos foram sepultados. Todos foram sepultados. Os 12 apóstolos foram sepultados, todos foram sepultados. E os seus sepulcros estão lá em Israel. Então, eu prefiro ficar nessa posição, nessa colocação. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Para nós concluirmos. Tá tudo certo? Tá feitas as perguntas? Deixa eu ver aqui. Para nós concluir. Deixa eu ver aqui. Tatiane Souza. Nós já vamos encerrar, viu? Eu falei que ia fazer uma live de 1 hora só, já está indo para 1h30. Pastor, é pecado usar calça, maquiagem, ver futebol? Fala sobre esse assunto. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia fala, tá? A Bíblia fala sobre os modos natural das mulheres e dos homens de Deus se portarem na face da terra. A questão não é o uso desses itens que a pessoa, que a Tayane Souza está citando. A questão não é o uso disso. A questão é a falta de pudor. Tem gente, por exemplo, um exemplo que eu vou te citar, tá? Não estou aqui defendendo o uso de nada. Escute isso. Tem mulheres que usam calças que ela é mais modesta do que certas saias que algumas irmãs usam. Você consegue compreender? Tem mulheres de calça que a sua calça é menos lasciva do que certas saias de algumas irmãzinhas. Porque ela bota um toco de saia apertado de um jeito que ela anda se contorcendo de tão apertado e um rachado lá atrás desse tamanho e outro rachado na frente desse tamanho. De que está adiantando essa saia? Fala para mim, só porque tem o nome de saia? Só porque tem o nome de saia, então está tudo certo? Ela está no corredor da igreja, ela passa cascavelando, que você olha, você vê todo o movimento do corpo dela, todo o desenho do corpo dela dentro da saia. E aí? Para que está adiantando essa saia? Para gerar lascívia aos irmãos do sexo oposto que está ali dentro dessa igreja, vendo a dondoca cascavelar no corredor principal da igreja? É isso? Isso é santidade? Isso é pudor? Isso é uma vida recatada? Isso é uma vida de temor? Simplesmente porque está vestido o nome da peça de roupa chamado saia, então está tudo certo. E a outra está usando uma calça normal, larga, que não desenha o corpo dela, e aí em cima da calça ainda solta um camisão, né? Solta um blusão, um camisão, cobrindo as suas nádegas, as suas partes íntimas, andando no temor, na sinceridade, na decência, sem atrair, né, o lado erótico dos homens. E aí? É pecado? Aonde está o pecado? Na irmãzinha do toco de saia com um palmo de rachado que cascavela no corredor da igreja?
ou na mulher que está com uma calça decente e ainda colocou um camisão por cima? Então tem coisas que nós precisamos avaliar não pelo nome da roupa, não pelo nome do tecido, se é um camisão, se é uma calça, se é isso e aquilo. Nós temos que avaliar se há pudor, temos que avaliar se há respeito. Tem muitos que botam um toco de saia, senta na primeira fileira da igreja, né, e cruza as pernas e fica ali, provocando o pregador e os pastores que estão no altar. Mas ela está de saia, pastor. Pois é, mas não deixa de ser uma Maria Padilha sentada na primeira fileira da igreja para causar pecado no olho daqueles que estão no altar. Não deixa de ser uma pomba gira sete saia que está ali para provocar os olhares do sexo oposto. Está ali, mas não tem nada de Deus. Se Jesus voltar, vai com saia e tudo para as profundezas. Por quê? Porque é uma pessoa que não está vivendo na decência. Então, a questão do vestimento, calça, isso e aquilo, está mais voltado para a decência. Ah, mas a Bíblia diz que o homem não pode usar roupa de mulher e a mulher não usa roupa de homem. E aí? O que isso significa? Diga para mim, o que isso significa? Roupa de mulher e roupa de homem. Fala para mim, o que isso significa? Nós estamos nos limitando a roupa de mulher e roupa de homem aqui do Brasil? Ou estamos falando de roupa de mulher e roupa de homem no Oriente Médio? Porque no Oriente Médio, o homem usa vestidão igual a mulher usa, né? E aí? Nós estamos nos limitando a quê? Ao quê? No país de Gales, do lado da Inglaterra, homem usa saia. E aí? Nós estamos nos limitando ao quê? A isso? Aqui no Brasil, então, o evangelho é uma coisa regional e não uma coisa a nível mundial. Então, nós temos que avaliar que a vestimenta ela está mais voltada para o pudor do que para o nome da peça que nós estamos usando. Você consegue compreender? Está mais voltado para o pudor do que para a peça que nós estamos... Ah, só pode usar calça social. Tem, meu amigo, tem gente que usa calça social que só o sangue de Jesus. Tem homem que usa calça social que é uma verdadeira vergonha. Uma vergonha. Ele se torna um homem sem vergonha com a calça social que ele está usando. Você consegue entender? E aí, muitas das vezes, tem outro que está usando uma calça jeans que não tem nada a ver com isso. É uma calça totalmente dentro do pudor. Você consegue entender? Deu para entender isso? Pastor, e questão de maquiagem, isso, aquilo. Mesma coisa que eu estou dizendo. O que Deus pesa é o pudor. O pudor. Tá? O que Deus pesa é o pudor. O que Deus pesa é o pudor. Se você, entende, é uma pessoa que sabe, né, que tem gente que usa umas pinturas que só o sangue de Jesus. Ela usa pintura para ir para o carnaval. O carnaval dela é o ano inteiro, porque a pintura dela é aquele batonzão vermelho berrante. Em volta do olho ela dá uma puxada, assim, faz um rabisco aqui subindo, assim, que o olho dela fica igual aquelas mulheres sedutoras lá da época do Egito Antigo, né? Daquela puxada, assim. Bota uma pestana compridona, assim, desse tamanho, que quando ela pisca, fica batendo, assim, né? Aquela pestanona comprida, né? Você está entendendo? E aí faz mais uma puxada aqui no canto da boca que parece aquele bicho lá, aquele personagem que perseguia o Batman, né? Que eu não sei o nome dele lá, que perseguia o Batman. Faz uma puxada de batom assim pro canto da boca, a pestana dela grandona batendo. Você está entendendo? Uma puxada aqui para cima, parecendo aquelas mulheres do Egito sedutora. Você entende? E aí é isso daí. Aí pinta em volta assim, aquele negócio de preto. Você está entendendo? Bota umas argolonas gigantescas penduradas na orelha. Aí, meu amigo, aí fica difícil. Aí fica difícil de intitular ela de serva do Senhor. Aí fica difícil de ver Deus brilhando na vida dela. Você consegue entender? Escrever é o Coringa, né? Pois é, aí dá aquela puxada igual o Coringa aqui, né? Parece que a boca crescer mais. E aí vai tirar foto e faz assim. Né? É a irmã, né? A irmã tirando foto. A serva do Senhor. Você consegue entender? Então, tem coisas que não bate. Tem coisa que não casa, não fecha com essa palavra. Não fecha com os princípios de Jesus Cristo. Agora, a pessoa simplesmente passar um... Eu vou falar do jeito que eu entendo. Vocês me entendam aí. A pessoa ir lá e passar um pó, né? Passar um pó, passar lá uma massa corrida, lá um negócio lá para deixar o rosto mais, sabe, mais agradável. Passar dar um jeito lá, passar um negocinho que
que deixa ela mais agradável, isso não é pecado. Eu não vejo pecado nisso. Agora, tem gente que força, né? Tem gente que força, aí, sabe, puxa o trem aqui, a sombra, puxa para cá, para cima, e bota uma pestanona grandona que ela tá piscando, aquele trem tá batendo igual um leque. Você tá entendendo? E desenha aqui a sobrancelha assim, como se fosse um V. Que você olha na sobrancelha dela, tá sempre ribitada, empinada. Aquele batãozão, né? Tem uns que usam batom roxo hoje em dia, né? Aquele batãozão tenebroso. Aquelas argolonas penduradas na orelha. Entende? E aí pega o cabelo, prende tudo e amarra para cima, assim, e sai daquele jeito. Aí fica difícil. Aí fica difícil de entender que ali dentro tem uma serva do Senhor. Que ali dentro tem uma mulher ungida, uma mulher que teme e respeita ao Senhor Jesus Cristo. Agora, a decência cabe em todos os lugares. O pudor cabe em todos os lugares. Você consegue entender? Eu posso usar roupas dentro daquilo que as pessoas acham que é modestia e usar uma roupa que vai totalmente desagradar a Deus, desagradar ao Senhor. Tem calça que é pior do que short. Tem saia que é pior do que calça. Você está entendendo? Consegue compreender? Então, nós precisamos entender esse grande detalhe para que a gente possa não praticar e cometer. O problema está nos exageros. É os exageros que destroem o ser humano na face da terra. É os exageros. São os exageros. Tudo que é exagerado estraga e traz problema. É isso? Você conseguiu compreender? Tá certo? É desse jeito. Então, se nós partirmos para essa simplicidade, as irmãs vão andar bonita, como vocês já são bonitas na essência. Porque para mim o que faz uma mulher ser bela, né, o que faz um homem ser belo, é a pessoa não ser traíra, é não trair, é não ser falso, é não mentir, sabe? É não mentir, é ser esforçado, é trabalhar, é viver pelo que é honesto, é viver pelo que é justo, sabe? É respeitar o próximo, é saber que quando o seu limite termina, o meu começa. Quando o meu começa, o seu termina e vice-versa. Tudo isso deixa uma pessoa bonita, deixa uma pessoa bela. Quanto à questão de adornos, maquiagens, aquilo, é apenas uma maneira, né, da autoestima da pessoa se reerguer. Agora, existem os exageros, né? Existem os exageros que aí só o sangue de Jesus. Como tem os exageros, tanto para o lado dessa coisa aí de pintura, isso, aquilo, como para o lado também do nada. Que tem gente que não escova os dentes, não lava o cabelo dela parece um ninho de sanhaço, porque ela faz anos que ela não lava o cabelo com shampoo. Ixi, ali se passar o pente, nos primeiros 3 centímetros o pente já enrosca, de tanto tempo que faz que ela não lava o cabelo. Por quê? Não, é pecado, é vaidade, tem que guardar a sã doutrina. A sã doutrina. Ela, quem sabe, tem até piolho, de tanto tempo que não lava o cabelo, mas está guardando a sã doutrina. Está entendendo? Os dentes, só o sangue de Jesus, porque não escova os dentes, é pecado. É pecado escovar. Você olha nos dentes dela, está aquela massa amarela geral. Você não vê divisão dos dentes, separação de um dente para o outro, porque já fechou tudo. Por quê? Porque não escova os dentes. É pecado. É pecado escovar os dentes. Você consegue entender? É pecado usar creme dental. Na época de Jesus não existia, né, escova de dente. Aí a pessoa vive embasada nesse evangelho do engano, e aí não escova dente, não passa, né? Não tem as higienes de passar algo, um rolon, sabe, um aerosol aí debaixo do braço, você encosta nele e nela aquela catinga das trevas, você está entendendo? Mas por quê? Está vivendo na santidade, é a santidade. Você olha dentro da orelha dele e dela, sai um quilo de cera, você está entendendo? 1 quilo de cera, mas está na santidade. Está vivendo a sã doutrina, a sã doutrina. Você entende? Passa perto dele e dela, está vivendo a sã doutrina, um chulé que só o sangue de Jesus. Sabe, isso não é evangelho. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus, isso é espírito do diabo. Isso é espírito das trevas e nós precisamos avaliar isso. Então, existem os 2 extremos. Os extremos, né, para muitas pessoas que enfeita demais e o extremo para quem não tem cuidado nenhum. Nós precisamos viver no equilíbrio do evangelho, que coisas grandes venham acontecer. Tá bom? Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus venha guardar todos vocês. Você nunca viu isso acontecer? Nunca viu? Se aproxima dessa gente aí que vive nessa tal santidade aí, que é natural você ver. Aquele chulé que só o sangue de Jesus, né?
aquele fedor de subaco que só o sangue da cruz, né? Só o sangue da cruz. Mau hálito. Dentro do ouvido dela dá para tirar 1 quilo de cera. Nem banho toma, sabe? E aquela coisa terrível, aquela coisa tenebrosa. Tenebrosa. Tenebrosa, que só Deus para ter misericórdia. Tô falando aqui, a live ficou amarela. O que eu falei para essa live ficar amarela, hein? O que eu falei para essa live ficar amarela? Né? Mas amém. Vamos para cima. Abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente. Em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos encerrar. Obrigado. Olha o irmão João Carlos aí, ó, pastor. Hoje a mulherada vai te pegar. Eu creio que as mulheres entenderam. As mulheres entenderam. Né? Todos entenderam. Essa questão de tudo que eu falei. Vamos concluir. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja. Que o Senhor te cubra de milagres. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Ativar o sininho das notificações e automaticamente está conosco. Arnaldo Costa, sábado que vem conto com a sua participação. Sei que tem pergunta boa vindo por aí da parte de todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Vou fixar aqui na linha do tempo. Deixa eu pegar aqui, passou rápido e eu não consegui. Vou fixar o número da conta do ministério, o número do WhatsApp e o número do Pix para você nos ajudar. Nos ajude. Estamos contando com a sua ajuda. O mês já está indo para metade do mês e tem gente que ainda não nos ajudou esse mês com oferta de gratidão, com a sua primícia. Em nome de Jesus, nos ajude. O Senhor vai estar te honrando e te abençoando muito, tá bom? Beijo da sua alma. Deus te abençoe, Deus te proteja e vamos para cima em nome de Jesus. Um abraço a todos.